Olá pessoal, eu me chamo Diego Lima e eu faço parte da equipe do Danilo Alexandrino e do Jarderson Arlindo. Esse aqui é o nosso trabalho de compiladores, cujo propósito é criar um analisador léxico para a linguagem JavaScript. Nós o desenvolvemos com a própria linguagem JavaScript através do framework Node.js. Então, ele é capaz de identificar alguns tipos de tokens, né? Aqui nós podemos ver que ele identifica comentários, palavras reservadas, identificadores, atribuição, operadores, constante numérica, constante literal, separador, terminador, delimitador de abertura e de fechamento e os demais delimitadores. Então, o nosso código ele trabalha em cima da pasta data, em que nós temos um input code, que é o código que vai ser trabalhado, e um output table, que é a tabela que ele vai gerar. Então, nós vamos aqui fazer os testes agora. Nós estamos aqui com o arquivo vazio do output table, e nós temos aqui o arquivo input code com o código que vai ser trabalhado. Então, nós estamos aqui no ambiente Node, vamos utilizar npm start para fazer a execução. Pronto, ele executou, temos aqui o arquivo de saída, né? Ele foi alimentado com a saída da análise deste código. Então vamos lá. Nós podemos verificar que temos dois tipos de comentários aqui, comentários de bloco e comentários de linha. Ambos foram identificados na análise. Temos aqui comentário, né? O comentário de bloco e aqui o comentário de linha. Então, na próxima linha, nós vamos ter aqui uma operação de atribuição com alguns operadores lógicos e utilização de alguns outros identificadores. Então, vamos aqui, né? Temos a palavra reservada var, vamos ter o identificador end, que é o nome da variável, vamos ter o operador de atribuição, vamos ter a palavra reservada true, que no JS é uma palavra reservada, vamos ter o operador end, o operador not, o identificador, né, teste, mais um outro operador que é o ou, uma outra palavra reservada que é o false e o terminador ponto e vírgula. E é justamente o que nós podemos encontrar aqui, né? Toda a operação dessa linha ela foi transcrita em tokens corretamente. Então vamos dar continuidade, né? Na próxima linha nós vamos mexer com números, né? Então vamos ter aqui uma outra operação let. Então vamos ter aqui o let como palavra reservada. Vamos ter identificador no int, a atribuição, a constante numérica, né? O valor bem alto aí, inteiro, o operador de menos e uma constante numérica de ponto flutuante, né? 55.99 leu. E aqui o terminador. Então ele conseguiu ler essa linha exatamente, né? Certinho. Agora a gente vai dar uma olhada aqui em outras operações, né? Ó, podemos ver que teremos o identificador no int e o operador mais mais. Foi lido corretamente aqui o token. E vamos ter aqui também o finalização, que é o ponto e vírgula. Na próxima linha nós vamos ter novamente o no int aqui como identificador, o operador menos igual, constante numérica 10 e o ponto e vírgula. Então conseguimos ler perfeitamente o menos igual e o mais mais. Agora vamos partir aqui para a estrutura de condicionais. Vamos analisar aqui o if. Então temos aqui o token, né? Identificando a palavra reservada if, o delimitador de abertura, né? O identificador no float, um operador maior ou igual, um identificador no int, um delimitador de fechamento e a abertura aqui, né, o delimitador de abertura do bloco do if. Então, temos perfeitamente a leitura dessa linha de código aqui. Posteriormente, vamos ter dessa linha um console log, né? Então, ele vai identificar a função console log, o delimitador de abertura. Vamos pegar aqui a constante literal. Perceba que ele leu perfeitamente, né? Com aspas simples dentro, não houve uma quebra, porque o JS ele consegue interpretar literais como aspas duplas e aspas simples. Então nós temos aqui aspas duplas, leu perfeitamente. Fechou aqui com o delimitador, ponto e vírgula.
Então, temos a leitura dessa linha corretamente. A próxima linha nós vamos ter aqui um else if. Então, ele já vai começar fechando o primeiro bloco de if. Então, vamos ter o else, o if, delimitador de abertura, num float, operador igual igual, num int, delimitador de fechamento, e ele vai abrir aqui com o delimitador o bloco desse segundo if. Então, tivemos perfeitamente aqui a leitura desse código. Posteriormente, ele vai ter novamente, né, a função console.log, vai abrir aqui o delimitador do parêntese, vamos ter aqui a constante literal. Perceba que nessa constante agora nós vamos ter o uso da aspas simples. E aspas duplas estão aqui dentro, então ele conseguiu identificar perfeitamente esse literal aqui, né, ó, constante literal, sem nenhum tipo de quebra. Ele vai fechar com o delimitador de fechamento, ponto e vírgula. Pronto, encerramos aqui a leitura dessa linha corretamente. Agora, na próxima, nós vamos ter um erro aqui proposital, em que nós trocamos a ordem das letras, só para fazer o teste, como ele vai se comportar, né? Então, ele vai começar fechando o bloco do outro if, e ele vai passar aqui identificador ESLI, que é a palavra errada que nós induzimos. Aqui acontece o quê? Ele não conseguiu identificar com a palavra reservada, então ele identificou essa palavra como um identificador, que é o correto de se fazer, de acordo com o livro base da nossa disciplina. Então, ele vai aqui abrir, né, o bloco desse else. Vai ter o comentário aqui do erro proposital, né? Vamos ter aqui o identificador de console.log, a abertura e a constante literal, em que aqui podemos ver que dentro da string utilizamos as barras invertidas para inserir alguns símbolos. E podemos perceber que eles foram lidos perfeitamente e temos aqui a constante literal totalmente de acordo com o que foi especificado. Depois vamos fechar, né, a parte do console.log, ponto e vírgula, e vamos fechar o bloco aqui do else. Então foi lido perfeitamente o código, nós podemos ver por cada uma das letras, né? Cada um dos tokens. Então, para o segundo teste que nós vamos fazer, vamos pegar as iterações. Então, vamos copiar esse código e colar aqui no input code, salvar e executar novamente o npm start. Pronto, vemos que o código mudou, está até o comentário aqui, testcode 2. Então, vamos dar início aqui à análise das iterações, né? Os comentários estão ok. E aqui nós temos o for, a palavra reservada, né? Vamos interpretar essa linha de código. Então, temos o for, a abertura do delimitador, temos o identificador J, igual a constante numérica 0, e ele fecha, né, aqui com terminador ponto e vírgula, aí vem o identificador J, menor que constante numérica 1, ponto e vírgula, J, identificador, mais, fechou o delimitador, né, do for, e abriu o bloco de chaves do for. Então, vemos que foi a leitura exata aqui desse código de linha. Dentro dele, nós temos aqui o teste de como ele vai funcionar com listas, né? Então, nós temos aqui que ele vai pegar o identificador X, vai aqui com atribuição, vai abrir o delimitador com o colchete, aí ele vai pegar a constante numérica que tem dentro, que é 1, o separador, que é a vírgula, constante numérica aqui, 2, e o fechamento aqui do delimitador, ponto e vírgula. Então, ele conseguiu aqui fazer a interpretação correta dessa lista, né? Aqui ele vai fechar o bloco do for e vamos para a próxima estrutura, que é um while. Esse while bem simples aqui também. Identificou a palavra reservada, abriu o delimitador, né, a parêntese. Aí vemos aqui com o identificador num float, um operador de maior que, um identificador no int, fechou o parêntese, né, o delimitador de fechamento, vai abrir o bloco do while corretamente. Aqui dentro nós vamos ter a exemplificação de uma matriz. Então temos aqui o identificador XY, atribuição, ele vai abrir o colchete do vetor mais externo, e ele vai abrindo e fechando os dos outros vetores que estão dentro desse vetor mais externo.
Ele abre, aí vamos ter a constante numérica 1, fechou. Vai usar o separador vírgula, novamente vai abrir, vai ter uma constante numérica 2 e ele vai fechar. Bem simples para essa nossa exemplificação aqui. E depois ele vai fechar aqui, ó, novamente, que é justamente referente à abertura lá do delimitador do primeiro, né, ó, que nós temos aqui. Então, ele conseguiu interpretar perfeitamente a matriz. Aí temos aqui o ponto e vírgula e o fechamento aqui do bloco. Do while bem simples também aqui, dessa parte do código. Ele vai fazer, né, ó, palavra reservada do, vai ter aqui a abertura do bloco com delimitador, ele vai ter um identificador, ele vai fazer uma atribuição, né, da constante numérica 5, ponto e vírgula, e ele vai fechar o bloco do. Aí o while vai estar posterior, né, um do while, aí vai ter o while, delimitador de abertura, um identificador, um símbolo de menor que, identificador no int, fechou, com parêntese e ponto e vírgula, conforme que nós temos aqui. Para encerrar esse código, vamos ter aqui o switch case, bem simples também. Switch case, vamos ter a abertura do switch, palavra reservada, vamos ter a abertura do delimitador, um identificador, né? E fechando o delimitador aqui do parênteses. Aí ele abre o bloco e vamos agora para os casos, né? Então temos aqui o case, que é uma literal, ele identificou certinho aqui. Depois do literal, ele vai usar algumas palavras reservadas, que vai ser, né? Ó, ele pega aqui dois pontos também como operador. Aí vamos usar o break, palavra reservada, dois pontos. Default, palavra reservada, dois pontos, né? Aqui é ponto e vírgula, na verdade. Aí dois pontos, depois continue, ponto e vírgula, e ele vai fechar o bloco do switch. Então ele conseguiu ler o switch case perfeitamente aqui, com alguns casos. Agora, para encerrar, nós vamos fazer o teste do executável. Nós temos aqui um arquivo executável com arquivo data, né? Da mesma forma, vamos ter um input code, está aqui com o teste code 3, e nós vamos executá-lo através do arquivo de execução. Então, nós vamos apertar aqui o executável e ele vai gerar um output. Temos aqui o output que foi gerado do teste code 3. Então, vamos aqui. Temos aqui os comentários, tá ok. Vamos ter aqui uma estrutura try, catch e finally, né? Ele vai abrir o try, vai ter a abertura do bloco try e ele vai. O identificador recebe uma atribuição do 10, ponto e vírgula. Fechou o try, exatamente aqui. Depois ele vai abrir um catch e fechar o catch, abrir um finally e fechar o finally, que é justamente o que temos aqui, ó. O catch, aí temos aqui o delimitador, né? O identificador, delimitador novamente, abre o bloco do catch, o identificador lá dentro, que é só uma atribuição de uma constante numérica, ponto e vírgula, fechou o bloco do catch. Depois, com finally, ele vai ter aqui, né? Finally, abriu o bloco do finally, mais uma atribuição de uma constante numérica no identificador, ponto e vírgula, fechou o bloco do finally. E para encerrar, vamos fazer aqui uma análise de uma function. Então, ele identificou a palavra reservada function. Dentro, vamos ter aqui, né, o testando, que é o nome da function. Aí ele vai abrir e fechar o delimitador, porque não tem parâmetros. Vai abrir a function. E aqui nós temos estruturas alinhadas para ver como é que vai ser o comportamento. Então, vamos ter um if. Aí ele vai abrir, né, identificador teste, fechou o if. Abriu e aí ele vai abrir o bloco do if. Dentro do bloco do if vai ter um for, tá aqui a identificação do for inteira, fechou o parênteses do for, abriu o bloco do for. Dentro do for vamos ter um while, tá aqui o while, abriu e fechou o delimitador com o identificador dentro, né? Abriu o bloco do while. Dentro do while vamos ter só uma atribuição bem simples, do identificador com o número 10, aí fechou, aí começa os fechamentos, né? Ó. Fechou o bloco do while, fechou o bloco do for, fechou o bloco do if. Vamos ter um retorno e um true, ponto e vírgula, fechou a function, que é exatamente o que nós temos aqui, né? Abrindo e fechando os blocos, retorna, fecha o function.
Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado.